A história da mais longa provação de sobrevivência da história registrada não começa no meio do oceano. Começa nas costas caóticas e assoladas pela pobreza de Chiapas, no México, perto da fronteira com a Guatemala. Na vila de pescadores de Costa Azul, a vida é ditada pelos ritmos do Pacífico. Para homens como José Salvador Alvarenga, o oceano não era um lugar de lazer, era um campo de batalha econômico. Em novembro de 2012, a temporada de pesca de tubarões estava no auge. A demanda por barbatanas de tubarão nos mercados asiáticos elevava os preços, empurrando os pescadores cada vez mais para longe da segurança da costa em busca do ouro das profundezas. Alvarenga era um marinheiro experiente e endurecido, originário de El Salvador. Era conhecido nos portos como La Chanchan, o porco, por sua compleição musculosa e ética de trabalho incansável. Ele se preparava para o que deveria ter sido uma viagem árdua, mas rotineira, de 30 horas. Para entender o desastre que se seguiu, precisamos primeiro entender a embarcação. O barco de Alvarenga, o Taiwan, era uma típica panga. Era uma embarcação estreita de 7 metros, feita de fibra de vidro simples, totalmente aberta, sem cabine ou teto. Esses barcos são projetados para águas costeiras, para permanecerem à vista da costa. Dependem de um único motor de popa exposto. No mundo da engenharia, isso é conhecido como ponto único de falha. Se esse motor falhar, o barco se torna nada mais que uma banheira flutuante no maior oceano do mundo. O parceiro de pesca habitual de Alvarenga desistiu no último minuto. Desesperado para não perder a oportunidade, ele contratou um jovem local, Ezequiel Córdoba. Ezequiel tinha 22 anos, era um novato que geralmente trabalhava perto da costa. Ele aceitou a viagem por $50. Era uma incompatibilidade de experiência que se provaria crucial mais tarde. Em 17 de novembro, começaram a circular avisos nos cais sobre uma norte, um sistema de tempestades violento e frio vindo do norte, comum na região. Mas a pressão econômica era grande demais. Alvarenga, confiando mais em sua própria habilidade do que nos meteorologistas, tomou a fatídica decisão de partir. Eles carregaram a pequena panga com 1.000 libras de equipamentos, gasolina, isca e água suficiente para apenas 2 dias. Enquanto navegavam em direção ao azul profundo, cruzaram uma linha invisível entre o mundo conhecido e o esquecimento. A 50 milhas da costa, o oceano mudou. O norte os atingiu com uma velocidade feroz. Ventos uivantes ultrapassavam os 50 nós, agitando o mar num frenesi caótico. Ondas do tamanho de prédios de 2 andares começaram a quebrar sobre as pequenas paredes de fibra de vidro do Taiwan. Durante 5 dias, Alvarenga lutou com o leme, usando cada grama de sua experiência apenas para evitar que o barco virasse. Eles conseguiram pescar quase 1.000 libras de tubarão, mas o barco estava afundando demais na água. Numa tentativa desesperada de sobreviver às ondas, Alvarenga tomou uma decisão dolorosa. Cortaram as linhas e jogaram toda sua pesca, seu sustento, de volta ao mar para aliviar a carga. Então, o pior cenário aconteceu. O ponto único de falha se manifestou. O motor de popa engasgou, falhou e parou. Alvarenga puxou freneticamente a corda de partida até que suas mãos estivessem em carne viva e sangrando, mas a máquina estava morta. Sem energia, eles não podiam mais lutar contra o vento nem navegar de volta para casa. Eles estavam à mercê da física. Foi aí que a geografia selou seu destino. Foram apanhados pelas garras do giro do Pacífico Norte. Trata-se de um enorme sistema circular de correntes oceânicas que domina o Pacífico Norte. Em vez de os empurrar de volta para as Américas, os ventos e correntes predominantes agarraram um pequeno barco e começaram a levá-lo para o oeste, para longe da costa, para o mais vasto espaço vazio do planeta. A tempestade durou uma semana. Quando o céu finalmente clareou, o silêncio era aterrador. Não tinham GPS, a bateria do rádio estava descarregada e tinham perdido todo o equipamento de pesca na tempestade. Estavam à deriva num deserto azul, com mantimentos que tinham acabado há dias. A ficha foi caindo aos poucos. Não estavam apenas perdidos, tinham desaparecido da face da terra. Com o passar das semanas e dos meses, o desafio mudou de lutar contra a tempestade para lutar contra a própria biologia. O corpo humano não foi projetado para sobreviver na água do mar. Alvarenga teve que recorrer a um instinto de sobrevivência primitivo, quase pré-histórico. Ele se tornou um caçador-coletor em uma ilha de fibra de vidro.
Aprendeu a ficar completamente imóvel por horas, esperando que aves marinhas pousassem na borda do barco, capturando-as com as próprias mãos. Ele as comia cruas, bebendo seu sangue para se hidratar. Quando tartarugas se aproximavam do barco, ele as puxava para bordo. Tratava as tartarugas como gado, mantendo-as vivas até precisar de sua carne e sangue. Cientificamente, beber sangue de tartaruga é uma medida desesperada. Embora forneça alguma hidratação e proteína, também é carregado de sais e parasitas. Mas o estômago de ferro de Alvarenga se adaptou. Ele começou a ver o oceano não como um deserto, mas como uma dispensa. Seu jovem companheiro, Ezequiel, não conseguiu fazer essa adaptação. O desgaste mental foi mais rápido do que o físico. Ezequiel foi consumido pelo terror e pela depressão. Ele se recusava a comer a carne crua e pungente das aves. Não conseguia suportar o sangue de tartaruga. Passava os dias encolhido no casco, chorando pela mãe, sem se mexer. Alvarenga tentou mantê-lo vivo, forçando-o a comer pequenos pedaços de comida, criando histórias fantásticas sobre o resgate estar logo ali, no horizonte. Mas o espírito do menino estava quebrado. 4 meses após o início da deriva, o corpo de Ezequiel entrou em colapso. Na escuridão da noite, ele convulsionava e ficava imóvel. Alvarenga estava agora verdadeiramente sozinho. O trauma psicológico de perder seu único companheiro era imenso. Durante 6 dias, Alvarenga não conseguiu se desapegar. Manteve o corpo de Ezequiel no barco. Na profundidade de sua solidão, começou a conversar com o cadáver. Perguntava, como você dormiu? Então respondia a própria pergunta com a voz de Ezequiel, dormi bem. Era um mecanismo de defesa mórbido para evitar a loucura total. Finalmente, percebendo o perigo do corpo em decomposição, ele deslizou seu amigo para o abismo, rompendo seu último elo com a humanidade. Após a morte de Ezequiel, Alvarenga entrou em uma nova fase de seu calvário, confinamento solitário total em um quarto azul infinito. A psicologia moderna nos ensina que o isolamento extremo pode degradar rapidamente a mente humana. Sem estímulos externos, o cérebro começa a se voltar para dentro, criando sua própria realidade. O mundo de Alvarenga tornou-se fluido. Ele começou a ter alucinações vívidas. Imaginava-se caminhando sobre a superfície do oceano, visitando velhos amigos. Tinha longas e detalhadas conversas com a lua. Desenvolveu relações com as aves marinhas antes de comê-las. Para manter a sanidade, criou uma rotina rígida. Usava as fases da lua para acompanhar a passagem dos meses. Dedicava horas a tarefas imaginárias. Lembrava-se de sua filha, Fátima, a quem não via há anos, e a promessa de revê-la tornou-se sua âncora na realidade. O oceano o provocava. Dezenas de vezes, ele via enormes navios cargueiros no horizonte, imensas cidades de aço passando por ele. Ele ficava de pé, acenava com os braços e gritava até a voz falhar, mas eles nunca viram um minúsculo ponto de fibra de vidro nas ondas. Cada vez que um navio passava sem parar, o peso esmagador do desespero retornava, mais pesado do que antes. Ele era um fantasma, vagando por um mundo que o havia esquecido. Viajou mais de 9.600 quilômetros, uma distância maior do que entre Nova York e Moscou, movido apenas pelo vento e pela vontade de viver. On January 30, 2014, 438 days after leaving México, Alvarenga saw something that was the hallucination. A small green jewel rising from the water. It was Ebon Atoll, a remote outpost of the Marshall Islands, on the exact opposite side of the Pacific Ocean. His boat finally caught a reef. With his last reserves of adrenaline, he dove into the water and swam to shore. When he washed upon the white sand beach, he was naked, bearded, his hair matted, his legs swollen and unable to support his weight. He looked like a creature from a forgotten MYTH. 2 locals found him. He could not speak their language. He could only point to the sky and then to himself, driving a boat in the sand. The news of his survival stunned the world. Oceanographers confirmed his drift pattern was possible. Doctors were baffled by his relatively good health, a testament to his hunter-gatherer diet. But his return to civilization was not a fairy tale. The trauma was deep. He developed a fear of the ocean and struggled with enclosed spaces. Worse yet, a new storm braved. The family of Ezequiel Córdoba, the boy who died, sued Alvarenga for $1 million. They publicly accused him of the unthinkable, cannibalism.
They claimed his survival was only possible because he had eaten their son. Alvarenga, still fighting PTSD, had to defend his humanity in legal battles. Resubmitted to a polygraph test, detailing the agonizing days of Ezequiel Starvation and his burial at sea. Repassed the test. The lawsuit was eventually dropped, but the shadow of that accusation hangs over his story. Today, José Salvador Alvarenga lives a life, far from the sea. His story remains a staggering testament to human resilience, a brutal reminder that the will to survive can endure long after hope is gone.